Hoje nós vamos estudar o capítulo 23, Fórmula da Progressão Evolutiva, Análise da Progressão em seus períodos. É isso que a É gente vai isso. estudar hoje? É isso. Então vamos lá. Então, hoje nós temos fórmulas, diagramas, não sei o quê. Então, para o pessoal que é mais chegado, vai ser uma beleza. Então vamos lá. Aprofundemos ainda mais. Compreendeis que o ser não pode ficar fechado no ciclo de ômega, o vosso universo, dado pelas três formas, gama, beta e alfa, que uma eterna volta sobre si mesmo seria trabalho ilógico e inútil, que seria absurdo caminhar sem meta nesse eterno círculo, alfa que vai para beta, que vai para gama, que vai para beta, que vai para alfa. Posso dar uma sugestão? Eu não sei se vocês concordam, né? Talvez, em vez de a gente ficar falando nas letras gregas, a gente dizer talvez o sentido, será que talvez facilite até o nosso raciocínio, não? Não, se tudo bem. Vossa mente compreende esta minha argumentação de que, seja qual for o limite posto em ômega, a razão saltaria por cima dele, procurando outro mais afastado, de que é absurdo um ciclo fechado, repetindo-se infinitamente em si mesmo. Peraí. Vossa mente sente a necessidade do ciclo aberto, ou seja, do ciclo que se abre para um ciclo maior e que torna-se fechar em si mesmo num ciclo menor, sem nenhuma limitação. Fica assim satisfeita a vossa mente, porque é atendida a necessidade e concedida a possibilidade para que o ser volte sobre si mesmo e, sobretudo, se estenda fora de si, além de si, para superar a forma conquistada que o constrange. Essa fórmula do ciclo fechado, que já vos dei com a expressão sumária, que é Spire, pensamento, que vai para a energia, que vai para a matéria, que vai para a energia, que vai para o pensamento. Tem de ser substituída agora pela fórmula mais exata e complexa do ciclo aberto. De acordo com esta nova fórmula, a expressão gráfica. Peraí. tá A certo. expressão gráfica dada do ciclo aberto, ou seja, do ciclo que se abre para um ciclo maior ou que torna a fechar-se em si mesmo para um ciclo menor, sem nenhuma limitação, fica assim satisfeita vossa mente, porque foi atendida a necessidade e concedida a possibilidade para que o ser voltasse sobre si mesmo, sobretudo, se estendesse fora de si, além da forma conquistada que o constrange. Essa fórmula do ciclo fechado, que já vos demos com a expressão sumária, pensamento que vai para a energia, que vai Para a para a matéria, matéria, que que vai para vai a para a energia energia, e que que vai vai para o espírito. para o pensamento. Tem que ser substituída agora pela fórmula mais exata e complexa do ciclo aberto, de acordo com esta nova fórmula, a expressão gráfica dada. Aí, essa do ciclo fechado, né, ali no,Essazinha que vai transformar-se nessa outra aqui, ó, que já é aberta, que faz a espiral, né? Em que o ciclo do universo ômega, dado por alfa que vai para beta, que vai para gama, que vai para beta, que vai para alfa, não está mais fechado em si mesmo, mas se abre invertendo o caminho, alfa que vai para beta, em beta que vai para alfa, e assim desenvolvendo os universos contíguos, ômega 2, ômega 3, etc. A fórmula do ciclo aberto estende-se também para o negativo, que é dada pela seguinte expressão: no primeiro ciclo, menos y, que vai para menos x, que vai para gama, que vai para menos x. E aí o segundo ciclo, menos x, que vai para gama, que vai para beta, que vai para gama. Terceiro ciclo, gama, que vai para beta, que vai para alfa, que vai para beta. Quarto ciclo, beta, que vai para alfa, que vai para mais x, que vai para alfa. Quinto ciclo, alfa, que vai para mais x,
que vai para mais y, que vai para mais y, e assim vai. O diagrama da figura 2, essa daqui, né? Apresenta-nos esse mesmo conceito dos ciclos sucessivos com uma linha quebrada que sobe alternando seu movimento ascensional com períodos de regressão involutiva, unindo no conjunto a linha Não, ascensional. unindo entre si os Cadê? vértices. Unindo entre si os vértices e as bases da linha quebrada, vemos reaparecer aqui no conjunto a linha ascensional OX em sua expressão mais simples. Encontramos em nível mais alto o mesmo princípio de que agora analisamos o íntimo ritmo e vemos a estrutura mais completa. Observemos agora as características da fórmula do ciclo aberto, do ciclo aberto. As fases da evolução, elementos que compõem as fórmulas dos cinco ciclos sucessivos examinados, podem ser divididas através da sobreposição das cinco fórmulas em quatro colunas. Veremos assim como se repete em nível diferente o mesmo ciclo, com o mesmo princípio. A primeira coluna, à esquerda, indica o ponto de partida. A segunda, a fase sucessiva do caminho ascensional. A terceira representa o vértice do ciclo. A quarta e última coluna estabelece o ponto ao qual se desce a partir do vértice. Duas fases de ida e uma de volta projetam a série dos vértices gama, beta, alfa, mais x, etc., cada vez mais alto, segundo uma linha ascendente. A diferença de nível entre os pontos de partida e os de chegada é a condição necessária para a progressão do sistema. Esclarecemos adiante, com casos mais particulares, o significado e as razões filosóficas desse deslocamento, pela qual a linha não volta ao nível precedente, e sim a um nível mais alto. O curso da linha quebrada, no diagrama da figura 2, expressa de forma evidente esses conceitos. As coordenadas, suspensas no espaço entre dois infinitos, são ilimitadas. As fases, uma vez que não correspondem mais a um ponto, são representadas não por uma linha, e sim por uma faixa, uma superfície, porque só uma área pode, graficamente, dar a ideia do deslocamento necessário para atravessar a fase. Cada ciclo representa o que chamais de uma criação. Tais criações se sucedem no diagrama, representadas pelas letras A, B, C, D e etc. Como unidade de medida para o tempo, tomamos a criação que estabelece o ritmo da transformação do fenômeno examinado por nós. Resumindo o que dissemos até agora, podemos concluir que o aspecto dinâmico do universo é regido por uma lei mais complexa, o aspecto mecânico, não sendo a sua expressão dada simplesmente pela fórmula ômega, que é igual a alfa, que vai para beta, que vai para gama, que vai para beta, que vai para alfa, mas sim por esta outra. Delta, que é igual a menos infinito, menos y, que vai para o menos x, que vai para gama, que vai para menos x, que vai para gama, que vai para beta, que vai para gama, que vai para beta, que vai para alfa, que vai para beta, que vai para alfa, que vai para mais x, que vai para alfa, e assim vai até o mais infinito. Em que delta exprime na série infinita uma unidade coletiva maior que ômega, isto é, um organismo de universos. Ó, eu só tenho uma dúvida aqui. Lembra quando eu perguntei isso? Toma. Não, quando eu perguntei aqui sobre ômega, né? Que a gente disse que era o todo, não sei o É, quê. Aqui ele já está dizendo que ômega não é o todo. não é Agora, a gente pode voltar, ó. maior que ômega. Todos nós, quer dizer, certamente temos muitas dúvidas, principalmente eu. Mas eu acho, Rita, que é importante que a gente volte na leitura anterior, porque, na verdade, tudo isso que ele falou está exposto aqui, ó. É disso que ele está falando. Agora, eu não sei quem é que é Ele o colocou no outro gênio formato, né? para esclarecer para a gente, né, essas muitas variáveis.
né? Porque a gente tem aqui a evolução e temos aqui o tempo. E, por sua vez, ele colocou aí, né, que essa evolução, ou esse tempo, de alguma forma, caminham talvez de menos infinito para mais infinito, e aí, não sei, alguém certamente tem uma ideia boa sobre isso, né, Arédio? Para dizer para a gente o que que foi que ele está querendo dizer aí. Eu não sou bom disso, não, também. Tenho a menor ideia. Você, Mas a gente observa aqui, ó, à esquerda, essas coisas que ele está chamando aí de pensamento, matéria, energia, sim, tá? Ele posicionou isso aqui à esquerda. E lá em cima também, né? É, sim, Tá? E ao longo do tempo aí, o processo evolucional, sim, tá? Ou seja, né? Porque a ideia do tempo, eu, eu já mudei realmente um pouco essa noção depois da definição dada lá pelo Espiritismo de que, dada por Galileu, na verdade, né? É só uma sucessão de eventos, né? Como o que ele está colocando nessas fórmulas aqui é que o transformismo é contínuo. Não existe nada que não seja vibração, que seja, enfim, aquelas coisas que estão lá também dentro daquele pensamento do hermetismo lá, né, do Caibalion, né? Tudo aquilo, ele está tentando realmente representar isso aqui de uma forma mais, digamos assim, em que o estudante possa compreender isso que se fala filosoficamente, né? Isso aqui é o pessoal da ciência falando. Então, não tenho eu muito o posso, que comentar, são não. as letras vou através do telegrafar, diagrama, né? É, você não sei se você concorda, Rédio, mas eu acho que ele também está querendo dizer, até contrariando a nossa mente pequena, onde a gente quer achar a origem de todas as coisas, né? Que essa origem ela está tão distanciada de nós, né? Que ela parte do menos infinito, a questão da criação, e ela vai para o mais infinito. Por quê? Nós não sabemos onde vamos chegar na criação, nem no sentido dessa nossa evolução, aonde ela nos leva, porque em tese ela nos levaria a Deus, mas a gente sabe que nunca vamos chegar a Deus, bem como no sentido da nossa origem. É uma origem tão, 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 que ele chama de menos infinito, Você vai chegar ou não né? vai chegar. Eu não sei, mas eu estou achando que ele coloca esses extremos, porque na verdade a gente não vai chegar à nossa origem, que é Deus, e não vamos chegar em tese ao ponto final da nossa evolução, que é Deus, né? Talvez a ideia do alfa e do ômega entre os opostos. Eu não sei se isso faz sentido para você, né? E que agora seria, eu acho também interessante essas linhas aqui, né? Que você evolui, chega ao máximo, aí regride, mas depois evolui e regride, mas sempre você está em ascensão. É, você nunca volta para o É, mesmo você número. nunca Primeiro você volta para o mesmo ponto. respira e expira. É isso que ele está falando aqui, que é legal, aquela questão que a gente estava até lendo, né? Que a gente anda dois e volta três, volta um, É, né? Cadê? Ele botou é, aqui. é aquela da espiral mesmo, talvez, que Não, ele tá, ele fala mesmo. Ele fala mesmo. Onde é que tá agora? acho que logo no início, talvez, não? Não sei. É que ele fala que a gente vai, né? A gente sobe dois e volta um. Tá. Compreendeis que o ser não pode ficar fechado, tá? Não. É uma eterna volta sobre si mesmo. Não, peraí. Seria absurdo E caminhar. lógico, inútil. Não, nem esse aqui não. Peraí. Nossa, mostra sente nível. Certo, não sei como é. Torna-se fechar, não sei como é não. Entendi, né? Ó, nós estamos calados, hein? Vamos levantar aí as nossas Cadê? mentes. É, tem uma parte aqui que ele fala bem nítido isso. Ô, Silvio, Eu, Tá. oi. fala. Então, sabe que eu tinha lido é, essa parte aí anteriormente. Na verdade, eu vi um vídeo, né, sobre essa parte. Então,
quando ele começa aí na primeira página, que aquele, é, no início, ele coloca que esse sistema, ele não é fechado, não é um círculo fechado, Não, né? Aquela equação não é um círculo fechado, sim, né? e Esse essa aqui, ó. Então primeira. eu me lembro vocês já viram essa imagem da serpente mordendo a cauda? Hum, Tá sim, entendendo? Já viu? já. Então, assim, eu acho que esse sistema aí, o primeiro que ele deu, e agora ele dá um mais complexo, Você está falando, então a olha gente. só, esse que está ali na tela, que até para a gente Não, ser não, impressionado, o que que não, você está não. Aquele primeiro que você falou de ômega, né? Aquele Y vai para. Esse aqui? esse gráfico aqui, é disso que você está Não, não, falando? não. Lá no comecinho, na primeira página. Não, então volta, Não, não é o continua gráfico, não é o gráfico. É dois. aqui, ó. Ó, alfa vai para beta, que vai para gama, não é isso? É, Alfa vai para beta, que vai para gama. Então, isso forma um círculo fechado, esse entendeu? círculo aqui, Que ele fala que ômega é isso aí, é um indo para o outro, né? é, Então, Uhum, assim, uma forma, ele fala que é uma forma muito simplificada, né? é. uhum, Porque ele fala que a voz, né, que ele chama de a voz, ele é muito didático. Então, isso para ele não quis complicar no início, mas agora ele vai mais além, É. entendeu? Então, ele diz que se fosse dessa forma aí inicial que ele apresenta, eu me lembrei da serpente mordendo a cauda. A gente nunca ia ter uma progressão, ia ficar naquele círculo vicioso ali, entendeu? Então agora ele apresenta uma outra forma, né? E no meu entender essa forma é um pouco mais dinâmica, entendeu? Ele sai de um círculo e vai como se fosse para uma espiral que tem a parte ascendente e a parte descendente, como aquele primeiro exemplo que ele deu, o primeiro é, uhum. vamos dizer assim, a primeira parte lá do ômega vai para alfa, vai para beta, vai para gama. Também é um círculo. Só que esse novo que ele apresenta, ele é tipo uma espiral, É. entendeu? Ele sai daquele círculo ali vicioso, né? Então, assim, dizem até que o nosso planeta, o sistema do universo, o sistema das constelações, ele também anda dessa fórmula, né, em espiral, entendeu? Que a gente não está indo numa linha assim, uma linha reta, ele está indo numa É, espiral. Então é, a gente. E o ciclo da vida também é esse, altos e baixos, né? Então a progressão se dá assim, mesmo você estando no ápice, daqui a pouco você dá uma caída e depois retorna. Porque isso aí, no meu entendimento, faz parte é. do aprendizado, da E- evolução, né? Então você vê aí, ó, parece uma espiral isso aí, né? Então eles chamam de ciclos, né? Agora o interessante é que, como você falou aí, ô Silvio, ele sai de menos infinito mais infinito. Isso é uma coisa nova para mim, entendeu? E outra coisa, você não começa ali de um momento é, né, inicial ali que a gente achava que era do ponto zero e indo para o positivo. Não é assim. Você começa do negativo. Né? Então você tem ali menos x, menos y. Né? O Uhum. que significa isso? Isso é algo a pensar também. Por que existe o menos x nesse plano, eu acho que é cartesiano, né? Uhum. Aí, por que vem do menos x? Eu Ela acho Ele que a começa começa com de um origem, eu ponto acho, negativo. menos infinito, né? eu E acho que vai a ideia de, crescendo. quer dizer, eu insisto na ideia que ele está falando da origem, porque é uma forma de dizer que você vem do uno, tanto Vem da onde? a sua origem, né? A sua forma talvez mais primária, vamos assim dizer, ela vem do uno, e a sua forma mais evolutiva te conduz a esse mesmo uno, né? É a ideia de que Deus é o princípio e é o fim de todas as coisas. Eu não sei, eu estou enxergando dessa forma. Como a gente não pode estabelecer quando é esse princípio, ele chamou de menos infinito, e você também não pode estabelecer quando é o fim, ele chama de mais infinito. Eu não sei, é só uma ideia. Eu não estou afirmando aqui, Acho né? que é isso que ele quis dizer ali, não. Mas eu achei interessante a sua argumentação da questão do círculo fechado, porque nesse círculo fechado nós não teríamos o eterno devenir.
né? E dentro dessa questão aqui das espirais, não sei se Espiral, é. das espirais, aí sim a gente tem, né, esse ciclo, mas onde você está cada vez evoluindo, né? Você nunca volta àquele ponto de origem inicial, né? Você volta num ponto onde você está cada Aqui vez mais passou alto. aqui, né? Que é isso aqui, É, alfa, é. aí depois volta para alfa, mas já em outro ponto, Quer dizer, você cumpre um X. ciclo, né, de É. espírito, Eita. energia e matéria, mas de uma forma onde você está cada vez mais evoluído, desenvolvido, né? Cada vez mais você está dando vazão a esse eterno vir a ser. Quer dizer, eu achei interessante essa sua colocação, me ajudou a pensar. Agora, eu não sei se É alguém tem porque alguma coisa a dizer. é, é porque se a gente ficasse naquele círculo fechado, a gente ia ter reencarnação após reencarnação e não ia sair do lugar, entendeu? Exatamente. Eu penso o seguinte, que mesmo você sempre vai ter o ápice, né, e o seu contrário, o inverso. Mas só que é o seguinte, é aquilo que ele falou, Gente, eu vou dando 2 passos para frente e um para trás, né? Hum, É, Né? Assim, eu imagino subindo uma escada, 2 passos para frente e um é, atrás, é o três que ele. passos para É, frente e um para trás. Então, o que que acontece? Mesmo, aí até você atingir a perfeição, né, creio eu, ficar próximo dele, né? Por uhum. quê? Porque, no meu entendimento, como nós somos criaturas, não somos criadores, nós vamos, esse um passo para trás nos vai, vamos dizer assim, diferenciando como criaturas, entendeu? Apesar de nós sermos seres perfeitos em diversos níveis, né? De acordo com o seu nível, você tem um nível, pode atingir um nível de perfeição, mas você nunca vai atingir a perfeição total, porque você está dando sempre um passo para trás, entendeu? Eu penso assim, e eu fico vendo o seguinte, o que está me inculcando, na verdade, é esse menos X, menos Y. Então, mas eu me lembro que o Pedro Baldi, ele tem um livro chamado A Queda, entendeu? É muito interessante, porque ele tem, assim, ele coloca, né, a situação que existiu uma queda, né? Talvez essa queda seja a responsável pela criação desse menos Y, entendeu? Então provavelmente a gente não partiu do ponto zero, a gente partiu do menos, do negativo mesmo, até assim. Assim, eu acredito que o meu pensamento hoje é de que esse universo material que a gente vive, né, ele é uma constituição dessa queda, né, dessa queda. Então é meio que isso aqui é meio como se fosse Isso hoje seria, se fala isso muito seria é uma o Matrix, né, uma inverso, né, Matrix, sei lá o quê. Kira? Oi? Hein, talvez Kira, que essa seria o queda. inverso. Talvez essa queda seja quando a gente não passa do ciclo e volta para um outro planeta, uma outra morada, né, inferior. Porque a Não, queda, não, ele não Não, toca nesse não, ponto, não. Ele não toca nesse não. ponto, não, não é isso, não. não, É ele não aquilo toca que. nesse ponto. Eu estou falando assim, tô dando uma interpretação. Até Uhum. porque ele fala Não, que não, a gente anda duas fases e a gente retorna uma. Talvez a queda, eu já tenho outra ideia. Para mim, talvez a queda seja o simples fato de nós existirmos. Porque uma vez que nós existirmos, é como se nós tivéssemos nos separado da fonte original, nos separado é de isso Deus. aí, Tenhamos é saído isso do aí, nosso estado divinal, a princípio, né, é isso para mesmo. cumprir esse devenir, né? Então, isso não é que nós tenhamos caído de fato, né? O fato de Deus ter pensado e expressado a criação de todos nós é como tivesse significado uma queda, porque nós vamos precisar tomar consciência de que saímos do divino e ao longo dessa nossa evolução nós vamos voltar a ser deuses. Mas a gente cai Hum. mais de uma vez, porque se a É, gente volta, Não, anda duas e volta uma, a gente volta e meia, a gente faz uma queda, entendeu? Só que a queda não é uma só. É isso que eu estou entendendo aqui. mas, Porque se a gente mas anda duas e volta uma, tem um essa momento que a queda que gente o Pedro volta. Baldi, essa queda que o Pedro Baldi fala aí, que ele fala aí no contexto geral, né, da criação do universo, sim. é É o isso aí. inverso. Ele usa como fosse o inverso.
Agora, se a gente for colocar na individualidade do material ou do humano ser, essas quedas, eu entendo assim, ele começa com esse círculo que se fala, são constantes no sentido de evolução, isso é individual da matéria humana, né? Então, existe o ciclo, esse círculo, né? Ele vai impulsionando, vai criando velocidade, essa velocidade que no caso são os Isso. conhecimentos, né, o que a gente vai agregando e tal, que faz esse impulsiona, aí muda de etapa que se torna essa a espiral, aí volta novamente a círculo. Depois tem mais conhecimento, aí muda. Então, esse círculo também é constante, vamos dizer assim, nas etapas da evolução, que nada é mais do que a espiral. Isso é o meu entendimento, não sei se é por aí. Eu acho, ô, Sueli, eu acho que você está certo também. Assim, porque tem uma força que puxa para cima, outra Uhum, força que puxa para baixo, entendeu? E sim. vamos lá, e de acordo com a predominância de uma força, né, você vai impulsionando, entendeu? É tipo assim, Uhum, essa dinâmica se dá, esse movimento se dá através dessas duas forças, entendeu? Agora, o caso do Silvio, eu acho que você tem parte de razão também, mas o caso do que ele chama de queda é o início do plano material, entendeu? Então, assim, o que eu uhum, entendo é que a queda original, entendeu? Então, assim, sim. não foi uma queda para todos os espíritos que foram criados, até porque eu acho que Deus continua criando. Então, eu me lembro muito da parábola do filho pródigo, que Jesus toca nesse assunto, entendeu? Porque a gente se lembra que um filho só, pediu a sua parte e saiu para o mundo, né? O que que significa o Uhum, mundo, no meu entendimento? É o plano material, entendeu? Então ele se rebelou e assim, a ideia do Pietro Baldi é exatamente essa ideia da rebelião, entendeu? Então e um ficou lá, se lembra? Um ficou lá ao lado dele, entendeu? Um ficou lá ao lado dele, entendi. e permaneceu próximo ao pai. E o outro saiu no mundo, entendeu? E teve toda essa evolução, essa ida e a volta, né? Então, eu acho que é o posicionamento da nossa humanidade atualmente. A gente está na volta, entendeu? O filho pródigo voltando. Eu acho que, na minha cabeça, nós somos o filho pródigo, sem dúvida. Olha, Entendeu? mas eu não consigo concordar com você, não. Porque na história do filho pródigo, em tese, se eu estou entendendo o que você falou, então o filho que ficou seria, em tese, né, o puro, o iluminado, aquele que não se contaminou, né? E aquele que caiu, que foi para a vida, teria sido Uhum. o ruim. E não foi assim, né? O que é dito na história é que aquele que É, foi para o mundo foi o que conseguiu crescer, evoluir, não é? mas E o que o, ficou, através das e o mas o experiências. que, através da Silvio, experiência, e o que ficou, sim, na verdade, representa o nosso ciúme, a nossa intriga, a nossa inveja. Então, eu não sei. Por essa figura, eu não vamos consigo ampliar um entender. pouco esse contexto aí. Você Hum, falou, que eu também entendo, na parte mais, vamos dizer assim, inferior, que somos nós ainda em crescimento evolutivo, né? Matérias ainda primárias. Mas se a gente for passar esse mesmo entendimento para um momento de criação, hum. esse filho que ficou poderia ser esses seres que estão lá, que são realmente os iluminados e tal, mas que eles terão que passar um dia por essa outra parte também, que o outro fez. O outro correu, estava lá, tudo certinho, né, na etapa, voltou cá, aí resolveu conhecer o mundo, descer aonde nós estamos e retornar agora, mais puro e mais consciente. Então, é como se esses espíritos que ainda falam assim, nunca nunca reencarnaram até o momento, mas um dia vão ter que passar por essas etapas de chegar nesse negativo, fazer esse inverso, para poder retornar novamente, porque nada fica parado e estático. Sim, mas qual Eu seria entendo a desse função, jeito. mas qual seria a função deles lá em tese junto a Deus? Enquanto estão lá,
É, dá, vamos dizer assim, um respaldo, isso no meu entendimento mais popular, um respaldo a toda essa parte inversa que hoje está atuando. Tem que sim, ter um mas equilíbrio, tem que tudo ficar bem. um tanto no positivo, um tanto no negativo, para ver o equilíbrio. Mas tudo bem, se eles estão lá para dar um respaldo, então nós temos que Aham. admitir que eles são, espiritualmente falando, mais capacitados. Sim, Então, se eles são mais capacitados, como é que a gente vai admitir que depois eles vão regredir a tal mas nós ponto também. só um instantinho, desse menos infinito e cumprir toda essa jornada que nós estamos cumprindo? É estranho. Até porque, se você me permite, se eu estou Hum, entendendo, tá? E a gente está aqui numa conversa, gente. O Adolfo aham, diz para a gente, e eu concordo plenamente com eles, que não há diferenciação na criação. E nós já sim. estamos admitindo, com esse nosso pensamento, uma diferenciação na criação. Então, nós já estamos admitindo leis diferentes. Parte da criação teve, digamos, um determinado privilégio e outra parte não. Então, eu não sei. Aí Isso aí não procede. a gente teria que Não, rever. Ô Silvio, Eu, deixa eu dar uma posição aqui. Olha só, quando você fala de criação, a criação foi lá em determinado momento. Então, uhum, assim, trata-se, no meu entendimento, de uma escolha, entendeu? Ou seja, é, é algo que lá antes da criação, não estou falando do mundo material. O mundo material é decorrente dessa escolha, uhum, entendeu? Por quê? Você vê que as pessoas chegam, eu acho que eu já falei isso aqui. Você vê que as pessoas falam assim o tempo todo, né? Você tem que libertar o seu interior, a parte espiritual que está dentro de você. Não estou falando de uma localização geográfica, né? Não é isso. Em sim. cima, embaixo, dentro, fora, não é isso. Mas veja bem, eu, eu já ouvi um dizer que eles dizem que hoje a gente tem, vamos dizer dessa forma, entre aspas, o dentro é o espiritual e o fora é o material. É como a gente consegue captar através do que a gente Uhum, vê, do que a gente sente, né? Então, só que lá na criação era o inverso. Era o espírito com o material dentro dele. Então, assim, o que acontece? Quando houve algo que modificou o normal da criação, porque uhum, todo mundo foi criado igual. Só que uma parte aconteceu algo que eu não sei exprimir o que foi, que fez com que é, a ordem fosse preservada, a ordem do todo. Ou seja, no momento que, vamos chamar de rebelião, né? Isso de rebelião, porque as uhum, religiões falam sobre isso dessa forma. Como houve uma rebelião, o que estava fora foi para dentro e o que estava dentro foi para fora. Inverteu. Aí foi uhum, criado o universo material, né? No qual nós estamos inseridos agora. Agora a gente tem o que estava dentro fora e o espírito dentro. Né? Temos sim. nosso corpo material e o espírito não está dentro da gente. Então a posição se inverteram. E qual é o nosso trabalho agora? Fazer como era no início, entendeu? E esse gráfico aí, às vezes ele me diz, se eu for é, juntar a teoria da queda, é o seguinte, que aqueles que, vamos dizer, caíram para o mundo material, para essa situação que a gente se encontra hoje, eles não caíram todos na mesma condição, no mesmo ciclo. Aí ele chama de ciclo aí, mesmo ciclo, Uhum. entendeu? Alguns, e eu acho que nem podiam. A verdade é essa. Porque ah, a gente sabe até que na nossa, vamos dizer assim, eu estou fazendo um Talvez tivesse até comparativo. como tarefas, né? Isso, porque senão a coisa não ia funcionar para voltar. Então eu vejo o Uhum, seguinte, até na nossa lei humana, assim, pô, num fato que ocorre, às vezes o peso e a medida não pode ser a mesma. Ah, aconteceu um lado, todo mundo aí vai ter a mesma penalidade. Não é assim que funciona, entendeu? Então a dosimetria funciona na nossa lei, creio que funcione na lei de Deus também. Agora, a gente não pode ver isso como uma penalidade, mas algo que já era intrínseco do espírito,
né? Porque Deus não, o Espírito sempre teve o livre-arbítrio, mas a lei, ela tinha que acontecer. Então já tinha ali um gatilho preparado, né? Já era perfeito. Ou seja, se acontecesse algo que não deveria acontecer contra a ordem das coisas, né? Senão não seria Deus, se ele não tivesse controle de tudo. Ele tinha o controle de tudo. Ou seja, nós mesmos nos é, Uhum. é, detonamos essa condição que a gente está hoje. Esse é o meu entendimento, entendeu? Então vamos Uhum. lá. É difícil para o espírita, por exemplo, isso que me causa até uma. É difícil para as pessoas, porque o espiritismo diz que tudo começou do ponto zero. Não, não começou do ponto zero. No meu entendimento, esse gráfico aí mostra isso. Entendeu? O espiritismo fala do ponto zero em diante. Entendeu? Do É. ponto zero em diante. Uhum. Só que tem outras coisas aí que o espiritismo não coloca, entendeu? Ele veio apenas a somar, facilitar as coisas, entendeu? Uhum. Então, assim, mas eu vejo que as religiões têm isso gravado na sua consciência, porque todo mundo fala disso, a maioria das religiões fala, entendeu? Nós não somos desse estado material, nós somos espírito. Estamos retornando É. para isso. Então, ele até coloca ali que essa evolução, ela demora muito, porque vem lá A, B, é quase um abecedário todo que a gente vai ter que passar, entendeu? Nessa espiral aí, né? Se Uhum. você vê ali, tem umas colunas que é A, Exato. B, vai de A, B. Então, tudo é Uhum. aqui. Nós não viemos para cá no, no, no mineral, né? Passamos por os outros vários reinos até chegar ao nominal. Então, isso, o fato, o ponto zero para mim, a gente já passou do ponto zero como nominal. Nós já estamos bem É. adiantados, entendeu? No meu entendimento. A gente Sim. já está bem adiantado, já passamos dessa escala ali, né? Eu acho Ó, que ponto zero é quando a gente entra no reino nominal. É. Ou, Exato. assim, passa e vai aí, vamos Que é o que subindo traz o cada vez mais, o espiritismo, né? super-homem, né? O super-homem, até a gente se descartar totalmente do material, né? Mesmo que a gente tenha aquele Exato. mínimo, então a gente, né? A Uhum. gente vai subindo, Agora, é isso. vem cá, Bira, quando alguém você fala tem. em ordem, lembra que naquele livro do Pedro Baldi, Queda e Salvação, é que fala sobre a ordem. Uhum. A Alguém, ordem é tudo. o Uhum. Valdir, Arédio, Vai lá, vou desligar aqui. alguém teria alguma ideia diferente, algum ponto diferente, ou concorda, discorda? Porque a gente está aqui tentando chegar a um caminho, gente, porque a gente não tem uma resposta para essas questões, né? Não, eu acho que o Bira, tá me ouvindo, tá, né? Uhum. O Damos. Bira conseguiu decifrar alguma coisa que para mim era difícil, é o seguinte, como é que eu começo no negativo? Mas se eu considerar que eu começo como ser humano lá no mineral, e aí Pietro Baldi também fala que mesmo no mineral tem infinito para a esquerda, né? Você Uhum. consegue entender o negativo, porque é difícil para nós entendermos começar do negativo. Uhum. E outra coisa que me chama a atenção também é o seguinte: como que eu vou cair para voltar novamente, mesmo que seja numa espiral, né? Se tudo evolui. Como é que eu vou cair se Porque tudo. você É, está falando que tem dois, vai duas e volta uma, vai duas e isso. volta Vai uma. duas e volta uma. Como que eu volto uma? Olha, bom, Olha, eu não sei, é difícil explicar, mas eu acho que ele está dizendo que, seja como for, dentro de um determinado ciclo, há um máximo que você pode, em tese, crescer, evoluir, seja lá o que for, e depois, necessariamente, né, você tem uma regressão. Não é que você perca aquela capacidade, né? É meio difícil explicar isso. A gente não perde. É igual, vamos tentar de uma outra maneira. Lembra que a gente já falou dos exilados de Capela? O que que se diz? Que o pessoal estava em Capela, que eles já tinham alcançado um nível de inteligência, de percepção, mas que esse pessoal, e de inteligência e de percepção, e que comparativamente com as pessoas que estavam na Terra, eles eram mais evoluídos.
E aí o que que aconteceu? Eles saíram de Capela, vieram para a Terra numa condição primitiva. Mas eu acho que internamente, eu só posso expressar assim, aquilo tudo que eles aprenderam, aquilo que passaram a ser parte da formação deles, não se perdeu. A despeito deles estarem agora aqui na Terra, num corpo, em tese, mais primitivo. Mas a sua essência ela não, a essência não evolui. Ele volta para rever É, algumas coisas que não foram aprendidas. é, Mas foi isso que eu falei na questão de vai dois e volta uma. Quem sabe essa volta uma é justamente a queda para um outro lugar mais primitivo, porque para repor algum ensinamento que não foi aprendido. porque eu acho que, na verdade, quer dizer, a gente não perde, né? Aquilo que passa a ser patrimônio do espírito é patrimônio do espírito, não regride. Você pode voltar, talvez, numa forma mais primitiva, apenas no sentido de testar se de fato aquilo que você já alcançou, você é capaz de, não sei, fazer emergir o seu consciente. É meio confuso isso, eu confesso É que. porque a gente tem várias coisas a lapidar. E aí tem no sentido moral, tem no sentido também da inteligência, de tudo. Só que às vezes a gente avança em uma delas e a outra fica parada. Então é preciso voltar para aprofundar essa outra parte que está defasada. É como se E você a não gente tivesse completo naquele ciclo, né? tanto que Você, eles voltaram porque eles caíram o quê? Moralmente, sim, não intelectualmente. intelectualmente. Racionalmente eles estavam lá na frente, mas moralmente não estavam. Então, a gente precisa completar tudo. A gente tem que ser As duas integral. A asas. gente tem que ser integral. Então, quando não há essa integralidade ainda em algum ponto, aí eu entendo nesse caso da volta. A gente volta para rever aquilo e completar o que estava faltando, e aí vai adiante, e assim vai. É. É É, isso que ô eu Rita, as duas idas e uma volta. Por isso eu ô falei da Rita, queda, porque nessa queda é quando a gente vai rever alguns conceitos que ficaram para trás, que não evoluíram. Porque senão você ô não fica Rita, integral, né? Você está sempre perneta, E né? é Estaria importante, a sempre perneta, integralidade né? é o fim, né? Fala, Bira. eu penso o seguinte, a gente tem que ver a parte mecânica da coisa, né? Assim, porque ele fala muito nesses termos aí. Então, assim, o que dá o nosso movimento de ascensão, porque são duas forças opostas, né? Uma negativa, né? E outra positiva, né? É, a nossa ascensão também se dá por força desses opostos, dessas forças, entendeu? É necessário, por enquanto, para a gente, a força negativa, né? Só que ela vai ficando perdendo cada vez mais a força, e a força positiva vai ganhando cada vez mais força, mas o impulso, né? O impulso, ele permanece, né? Em direção ao positivo, tá? Então É, você vê aqui, vamos botar assim, o Chico Xavier, né? Que, pô, fantástica essa reencarnação, essa última dele, né? Mas ele também, mesmo ele ascendendo, ele não é perfeito, gente. Então ele tem ali algo que puxa, ele sempre vai ter algo que vai puxar ele para baixo, né? Até ele chegar num determinado ponto que ele não vai precisar mais dessa força negativa que ajuda a impulsionar ele. Entendeu? Por exemplo, na nossa vida, o que que faz a gente subir? Geralmente é a dor, né? Então, quando a gente faz algo que não deveria, que é contra a ordem divina, a dor aparece e a gente parece que melhora, dá um impulso ainda mais alto, né? Dá um salto, né? mas olha Então, só, assim, é, naquele pula-pula, a gente não faz uma força para baixo, daqui a pouco a gente vai mais alto ainda. Então, é mais ou menos isso aí, entendeu? É uma questão mecânica até. mas eu acho que essa questão também do negativo e positivo, a gente tem uma visão de negativo, de ruim, de errado. Porque aqui, quando a gente passa do zero, aqui passa positivo, a gente ainda retorna. Então, eu acho que essa nossa visão de positivo e negativo é que talvez também não esteja muito correta em relação a essa explicação toda aí do universo. Porque se a É, gente passa do zero, agora eu estou só no positivo. Não, a gente também retorna.
Então, quando a gente Sim, retorna, né, a princípio seria uma coisa negativa, você retornar porque não foi ainda perfeito. Então, eu acho que assim, também a gente dividir o negativo do positivo não faz muito sentido nessa questão, né, da evolução. Eu não sei, o que acontece é o talvez seja seguinte, só uma forma didática para a gente entender, né, é, essa coisa do É, infinito. o que acontece é o seguinte, a nossa animalidade puxa a gente para baixo, né? A gente ainda tem questões a resolver, entendeu? Nosso instinto ainda é forte para alguns, muito forte, entendeu? Então, essa aí, por exemplo, o instinto, a nossa animalidade, isso são forças negativas, entendeu? Que a gente herdou de um passado negativo, né? Então, conforme a gente vai subindo, a gente dominando essa questão, né? A gente vai cada vez mais essa força negativa vai nos afetar, É, mas mesmo, entendeu? Só que para mesmo alguns, você falou do ponto zero, que seria, né, assim, Ah, na sua final. não, interpretação não, é o meu final. entendimento, é o meu Mas entendimento. assim, Eu não estou dentro falando. do nominal, a gente ainda tem muita coisa negativa, né? Então, assim, é isso que eu estou querendo dizer, que esse negativo que ele mostra aqui, do gráfico, eu acho que é só uma forma de expressar, né, um infinito. Mas às vezes, nós, né, na nossa cabeça, às vezes a gente vê uma palavra, como assim? O Ared, quando ouve a palavra nobre, ele não vê a palavra nobre como uma coisa positiva. Da mesma forma, quando a gente vê um menos isso, menos aquilo, a gente acha que aquilo ali é negativo, mas nem sempre é negativo, entendeu? Pode ser negativo, tudo é relativo, E, tudo é é, e relativo. num certo aspecto, olha, gente, não estou querendo defender minha mulher, não, mas eu acho que ela também tem razão pelo seguinte, porque se a gente admitir que você tem do ponto zero ao para baixo, o menos negativo até o menos infinito, do ponto zero para cima, o positivo ao mais infinito, em tese, se a gente puder admitir que essas coisas têm o mesmo tamanho, você caminhou do menos infinito para o ponto zero do zero ao mais infinito. Então essas coisas se anulam. Acho que Vocês é só uma concordam? Não sei se vocês forma de entenderam o que eu expressão. estou falando, né? Não, não, eu acho, é bem interessante que os assuntos, eu estou só observando. A Sim, gente tá, todos nós estamos falando sobre a mesma situação relativamente por etapas. sim, mas Então, de uma hora a gente fala numa etapa como se fosse a evolução humana, material, outra hora a gente está falando numa etapa de uma criação na totalidade, outra hora a gente está falando de etapa como vamos dizer assim, a forma íntima, né, da gente aprender e manipular, né, o crescimento moral, mas, é, e tudo é a mesma coisa. pode ser, mas o que eu estou tentando evidenciar em cima do que a Rita falou, que eu acho que ela tem razão, porque se for essa questão do menos ser negativo, ruim, não sei o quê, e o mais positivo, não sei Uhum, o quê, exato. em tese, uma Também está coisa com a certíssimo. outra vai se anular. Então a É, gente não vai evoluir. E a gente está falando que existe uma eterna evolução. E a criação nunca pode ser uma coisa negativa. exato. É. Se Uhum, fomos criados, nada Se nós somos, é. se nós significa somos, negativo. né? Se O nós viemos de entendimento é. Deus e Deus é o supremo amor, a suprema bondade, o supremo, em Uhum. tese esse negativo não existe. E em Em termos tese. também que a gente, como a Rita falou, do nosso entendimento do negativo não ser algo bom para nós, é porque nós estamos falando relativamente em termos de ações, É. ações nossas do dia a dia. Aí É. por isso que se torna assim. Então conforme a gente vai entendendo, as coisas parecem que vão se ampliando e vai tendo novas colocações, né? Mas E está a tudo questão do que correto. da gente compreender, quando a gente fala de compreensão das fraquezas alheias, É, é entender que aquilo ali, para a gente hoje, a gente vê como negativo. Mas no sim, momento que a gente passou, não tinha nada de negativo. exato. Essa é a Era o realidade. certo. Então, tudo é Uhum, relativo dentro da nossa evolução, do nosso, né, é. da nossa etapa evolutiva ali. Então, por isso é que o negativo é relativo também. Fala aí, gente, doutora. Não, o que eu estava pensando aqui é na questão dimensional, Hum, né? Nós falamos aí em outras dimensões, e para mim isso aqui fica muito expresso, né? Esses universos aqui são expressões, no meu entendimento, de multidimensões. sim, Ou seja, nós estamos aqui num universo tridimensional. Nos movemos
fisicamente em cima desse tridimensional aqui e criamos filosoficamente sistemas para explicar isso aí. Mas se eu tiver uma quarta dimensão aí, que eu não sei o que é, que muita gente fala, por exemplo, do tempo, não sei o quê, tá? O tempo, para mim, é só uma sucessão, tá? Ele definiu aqui tempo também, muito parecido com o que falou o Galileu, né? E, mas as dimensões, né, em que a gente pode também conceber, né, elas tendem ao infinito, para cima e para baixo. Tá? Esse para baixo, por exemplo, como é que a gente define para baixo? Tá? Não existe o para baixo, né? Onde é o zero que começa para cima? Entende? Então, são situações que, filosoficamente, eu não tenho, digamos assim, argumento para defender nada, mas eu fico pensando muito nessas questões, em que um ser, digamos que exista numa dimensão pô, não num espaço tridimensional, mas num quaternário aí, ele vai de 5 dimensões, 6, 7, por aí. Será que esse ser não existe? Eu fico me perguntando também. E isso tende para onde? Entende? Eu E, chego à conclusão de que o Criador, na sua sabedoria, nos impede de acessar essa informação no momento, porque talvez ela não seja apropriada para nosso uso ainda. e eu posso fazer E uma vai chegar um pergunta? momento que talvez tenhamos necessidade de aprender isso para usá-la bem, entende? Então, eu acho que realmente isso aqui é muito bonito, e tal. O Einstein trabalhou em cima disso para tentar encontrar uma fórmula para que definisse isso e não conseguiu. O Einstein trabalhou muito junto com Pietro Baldi, né? É. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Red, vê se você concorda. Dentro desses multi-universos, essa relação que a gente está vendo aqui, desse círculo fechado, depois no aberto, espírito, energia e matéria. Pode ser que num desses universos eles continuem tratando as coisas dessa relação espírito, energia e matéria, sendo que se nós aqui da Terra pudéssemos observar esse universo, tudo isso para nós seria espírito. Eu não sei se você entendeu ou se Claro. você concorda. Não, pois é, mas aqui no nosso universo, a ciência já definiu aquelas quatro forças aí, tá? Uhum. Que força fraca, que mantém, como é? É força forte, força fraca, mantém o núcleo do universo, do átomo. Para tudo constituir matéria, a matéria tem já o homem já dominou isso aí, encontrou quatro forças. Eu até mandei para você aquela Mandou, história eu ali li. de que Mas os caras eles têm estão, dúvida, né? tem uma quinta força aí que é aquilo que leva alguma coisa a ficar fora da curva normal. Entende? Mas então são essas coisas aí. O magnetismo, tá? É uma das evidências que mantém também a estrutura da matéria bem definida, tá? E quando se fala de forças aí, tá? Eu entendo que a gente pode ir muito além do magnetismo, entende? Que existem outras formas energéticas, né? Que desenvolvem forças, tá? Porque magnetismo a gente sabe das forças de atração através do magnetismo, atração e repulsão. Mas podem existir outras energias, sutilezas da criação divina, e me leve também a ter outro tipo de comportamento. O Realmente, para mim, isso é Arésio, muito filosófico. Eu não sei. o Arésio me responde uma coisa agora que você falou aí e me fez curiosidade se realmente é isso. Eu poderia dizer que o magnetismo é uma sustentação e as forças são impulsionadores? Sim, o magnetismo, ele existe em si e ele cria essas forças. A força é que produz trabalho, tá? Uhum. Isso é definição clássica da física aí.
Entende? O sim. trabalho é o resultado de um esforço que foi feito, tá? Ou seja, uma força que foi aplicada, tá? Durante um determinado tempo, tá? Porque você não pode prescindir do tempo também para a realização do trabalho, tá? Ou seja, você está fazendo uma Então, modificação uhum. de ambiente, Então, então tá? esse gráfico aí onde tem aquele círculo, eu poderia dizer que é tudo ali é o magnetismo, e quando existe essa força que vem a velocidade, aí torna-se aquela da espiral, que seria as forças que vai. Eu posso entender desses gráficos assim, desse jeito. É. Isso aqui, ó, me lembra muito os movimentos do Sol com os seus planetas, tá? Ou seja, fisicamente nós temos o Sol se deslocando ao centro dessa coisa aqui, tá? E arrastando o conjunto planetário que está fazendo os seus movimentos elípticos aí. Então forma também uma cadeia dessa forma aqui, entende? Uma espiral, tá? Uhum. E para onde isso vai? Tá? Eu não O sei, movimento em até torno que o da Sol galáxia. morra, até que o Sol desapareça, digamos assim, enquanto É, um corpo constituído de gás ali, gás, e que está em queima, tá? Vai chegar um momento que aquilo vai desaparecer. Aquele combustível que está ali vai cessar. Aí isso vai ser reabsorvido e vai dar continuidade a um processo com uhum. nova formação, entende? Então, quando a gente começa a falar de universo, para mim, eu ainda fico muito preso aqui a esse mundinho em que eu estou. Entende? Tá bom. E É, a aí, gente não tem condição. bom dia. A Suelizinha falou disso aqui, do primeiro círculo ser o magnetismo e depois virar outra coisa, mas eu não entendo dessa forma, Suelizinha, porque ele mesmo diz aqui, até o Bira comentou, que essa fórmula aqui foi a princípio para a gente começar a entender, e que agora a gente tem que parar de pensar nisso aqui e pensar nesse outro aqui da espiral. Porque isso aqui foi só uma forma de iniciar o entendimento da gente. E que agora, olha só, essa fórmula do círculo fechado, que já vos demos com a expressão sumária, alfa, beta, nananá, tem que ser substituída agora pela fórmula mais exata e complexa do círculo aberto. Então, isso aqui Sim. a gente pode até esquecer, a Uhum. gente pode já pensar a Sim, partir dessa daqui. mas a gente não pode deixar que nós temos uma sustentação para que haja essa evolução. Não, Sim, então, mas mas em vez de só pensar nesse pequenininho Ah, aqui, sim. no círculo fechado, a gente já pode esquecer e agora só a partir desse Sim, círculo sim. aberto, né, Uhum. da espiral, é que a gente tem que, a partir daqui agora, começar a refletir com o que ele vai passar e para a para a gente gente. não esquecer o Sim, seguinte, Sueli, olha aqui, ó. Não dá para ela ver. Se a gente traçar uma linha, se a gente aqui, ó, a gente vai perceber que a gente está sempre evoluindo. Porque sim, é aqui sim. uma Uhum. reta. Ou seja, você nunca volta para o mesmo ponto. Olha só, Sim. você sempre está um ponto mais acima, mais Avança acima. dois, volta um, É. avança dois, volta um, avança Uhum. dois e volta um. Esse que é a história da sustentação também do Adolfo, é o eterno vir a ser, é o Sim. eterno transformismo. E aquilo que o próprio Pedro Baldi já nos disse, que a evolução tem uma trajetória, um movimento. E é esse movimento ascensional, né, que caracteriza toda a criação. Sempre estamos evoluindo. Para onde eu não sei, para esse mais Uhum. infinito, Para o infinito. né? Valdir, você que tinha colocado seu questionamento sobre não entende como é que é possível evoluir, involuir, ficou claro para você? Não ficou? Ficou mais dúbio? Como é que está o negócio? Não, eu acho que isso é muito complexo e na medida em que a Hum. gente vai debatendo, vai clareando um pouco, pelo menos. É, né? Eu acho isso já muito importante. Hum, Nós estamos aprendendo um pouco mais e eu tenho a impressão que também, com essa base, mesmo que não esteja hum. profundamente ah, Obrigado. alicerçada no nosso conhecimento, na Hum, medida em que a gente vai estudando, a gente percebe que a gente consegue entender um pouco mais daquilo que a gente já estudou anteriormente. Pois é. Por uhum. isso é importante esse nosso debate aqui. É, Muita é. gente vai ler sozinho esse livro, eu já falei para vocês que eu desisti.
Então, Não, não, dá o seu mas pitaco. eu acho que vai Olha, ter. eu passei por cima de tudo isso aqui também, Valdir. Não, Isso vai ter aqui, vai ter um próximo capítulo com gráfico e tal, mas acho que o 24 ou 25 ele já vai dar uma explicação bem legal de todas essas coisas sem gráfico, de um modo que a gente vai ficar mais claro para todos nós. Ele mas dá deixa eu assim, falar mais várias uma coisinha. formas. Ele dá várias formas para assim, um vai entender melhor através do gráfico, o outro vai entender melhor através da letra. É, Então, são várias formas de explicar, né, a é. mesma coisa, mas Ó, cada um deixa vai eu ter uma falar só visão mais uma diferente. coisinha aqui. O que que eu entendi daqui? Esse círculo fechado aqui é enquanto eu estou preso às dimensões tridimensionais. Hum. Depois que eu saio dessas dimensões, ou seja, eu vou ter que ficar reencarnando aqui, ó. O meu mundo vai ser esse aqui, esse mundo circular aqui, tá? Ou seja, é a roda lá do Sansara, tá? Mas É Arédio, o Ouroboros, né? Aqui, a cobra que morde o rabo aí, tá? mas, Depois que eu sair dessa condição, que eu me aperfeiçoar aqui nesse mundo, eu posso pleitear um mundo sucessivo aqui, tá? Porque eu acho que tudo que está se falando aqui, ele está falando em cima do ser pensante, é. tá? Eu não tô, eu acho que ele não está cuidando realmente do universo não pensante. Ou seja, a gente sabe que o mineral vai evoluir, que essa coisa toda aí vai virar um vegetal, que blá blá blá, entende? Mas é um ser pensante que está aí. Mas, Arédio, deixa eu te perguntar uma coisa. Você diz que esse círculo fechado seria o quê? Uma encarnação ou várias Não, encarnações? não. Porque assim, Infinitas se você. encarnações até que eu Ele saia está É, da minha da terceira animalidade, como dimensão. disse mas né, olha só, quando a gente faz. Numa encarnação, a gente deve evoluir alguma Mas, coisa. Na claro. outra mas encarnação vai evoluir. Mas então você não acha que estaria Vitinha, nesse Não, ele mas não círculo está. enquanto eu espiral? não Mas, tiver o aprendizado completo aqui dessas encarnações, nesse mundo, aqui nesse universo, eu vou ficar aqui rodando. Ah, mas por isso que a gente volta uma. Não, não, mas tudo bem, exatamente. Eu É isso volto que a eu tô uma para falando. ficar Quando a dentro do gente mesmo volta uma, a universo. gente sai desse círculo fechado. Não, Porque aqui, ó, não, entrou eu não aqui, parou aqui, acredito. voltou, ó. Subiu, subiu, voltou. Subiu, subiu, voltou. Entendeu? Não, mas mas não em é isso. todas. Eu acho O que, que bom, ele. tudo Bem, bem, o isso que é eu questão entendo. são entendimentos. Eu Interpretações, é. entendo como o Ariete está falando, esse ciclo fechado, enquanto nós estamos nessa terceira dimensão, esse ciclo fechado vai se manifestar em todas as etapas, no plano mental, no Isso, plano budista, enquanto estivermos na terceira dimensão. Quando a gente passar para a próxima dimensão, talvez já, é o que ele diz aí, não existe mais esse ciclo fechado, vai ser só a espiral Mas na fazendo, né, o eletricidade a seu gente não trabalho. está em outra dimensão? Quando a gente Não, nós estamos na desencarna, a gente terceira não vai para ainda. outra dimensão? pois é, o ser Não. Não? ascensionado, que para mim começa a fazer aquele trabalho ali, ó, de saiu do ômega um, vai para o ômega 2 agora. Aí vai ficar lá no ômega 2 até que ele tenha capacitação para ir para um ômega 3 e por aí É. vai. É. Não, São nem interpretações tanto, porque o diferentes. ser. No meu entender, a Peraí, gente está na espiral. Todo mundo está na espiral. Tanto os seres Sim, evoluídos é, quanto sim. É os não, como, ainda em evolução. Não sei. Essa é a minha interpretação, né? mas Oi, eu vai gente. haver, no interpreto meu entendimento, como tu está falando também, ô Rita, mas hum, aqui, ó, é fundamentalmente ficar dentro de um mesmo ambiente. Por quê? A história que a gente conhece de Zaqueu, que virou o nosso Bezerra. Tá, o Bezerra podia não ficar mais aqui conosco. Ele resolveu Optou. ficar. Ele Por optou. quê? Porque quer nos aprimorar, quer essa coisa. Então, como é que ele iria para onde? Entende? Tá? uhum, Ele vai sair desse plano aqui para onde? Né? Então, são coisas assim para a gente pensar. Entende? Eu não tenho, digamos assim, uma visão clara disso, não. Estou falando o que está me acontecendo aqui agora com vocês aí, tá? E, mas aí essa ideia da dimensão, ela me ocorreu também, porque eu já ouvi tanta gente falar de quinta dimensão, o cara veio lá de não sei É. aonde, pô, tá? Eles pulam a quarta, né? Quarta que pula. É.
Ninguém fala da quarta, só fala É, terceira, que quinta, a sexta. quarta é considerado o tempo. Essa marcha Tempo não tem. seria uma dimensão também. Ô, É. gente, Fala. oi, Fala. deixa eu dar uma opinião aqui. Essa questão aí, né, que a gente está discutindo, tanto um como a outra são a mesma coisa, entendeu? Aquela fechado e a espiral é a mesma coisa. Então, o que que acontece? Lá o Pietro Baldi fala que a sua voz é muito didática. E eu acho que ele está corretíssimo. Por quê? Porque se a gente começasse a discutir a espiral, aí que ninguém ia entender mesmo. O primeiro círculo que ele dá é o movimento básico, Do tá mundo bom? É o material, movimento né? básico. É só para a gente entender didaticamente. Só que as coisas não acontecem apenas como movimento básico. O movimento básico é para a gente entender. Só que, na verdade, é uma espiral, entendeu? É a mesma coisa que a gente está achando que o movimento da Terra é aquele movimento simplório em volta do Sol. Não é. Está tudo em movimento. O nosso sistema solar está em movimento. A constelação está em movimento ao infinito. Entendeu? Então, se a gente ficou achando que uma coisa seria apenas um círculo reencarnatório, não, cara, não funciona daquela forma. E eu entendo isso, que se fosse apenas aquilo, né, como ele falou, vem falando lá, né, ômega, de todo aquele processozinho, a gente ia ficar num círculo fechado, não ia sair, não ia ter movimento, Pois é. entendeu? O movimento, ele se dá através Da desse sistema trajetória. É. espiral. Por quê? Porque existem duas forças, como eu falei, atuando. E essa atuação, né, a gente tem muito a palavra, a gente se apega à palavra negativa como se fosse algo ruim. Pois Não é. é apenas um posicionamento no espaço-tempo, entendeu? Então é só para dizer que não começou do zero. O zero, eu admito que eu posso ter errado. Não é, pode ser qualquer momento da nossa evolução. Eu coloco como sendo é, a parte humana, quando a gente começa a ter um ganho significativo muito grande. Mas pode não ser, entendeu? Mas o que eu acho é o seguinte, é que essa evolução, ela é a nossa luta, é o nosso ganho em relação à ordem divina, às leis divinas, à moral, né, que a gente fala, a moral das coisas, entendeu? Conforme a nossa compreensão, a gente vai a encarnação, a reencarnação através da outra reencarnação, reencarnação, e assim por diante, a gente vai no sentido ascensional. É isso. Gente, olha, são 9h22. Passamos. Nós falamos pra caramba. Não chegamos a lugar nenhum, mas está tudo certo, tudo vale, Por isso né? que essa Não, acho que nós chegamos. Eu acho que chegamos, sim. Nós não podemos não ter chegado à perfeição, mas eu saio muito no lucro, como diz a Nádia aqui. Se nossa interpretação está correta ou não, ele só veio ver mais tarde, né? Depois a Daqui gente a vai pouco a gente entender isso. descobre. No momento está valendo, né? Por enquanto é isso. Por enquanto é isso. Vamos ver Eu aqui. posso não concordar.